louvar ao Senhor, igreja, com as palmas. Pelo Senhor, marchamos sim, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. Diga! O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Com as palmas. Com o Messias marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória Que nos leva a possuir a terra prometida. pelo Senhor. Marchamos sim, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar! Vamos cantar O quê? o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha e toda arma contra nós perecerá. Ele é o nosso general, Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Vamos fazer junto mais uma vez? O nosso general, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia! Aplauda o Senhor! Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos fazer o exercício que a gente fez ontem. Fala para quem está do seu lado. Eis que tudo se fez novo nesse dia, meu irmão. E algo que Deus tem a fazer e a falar aos nossos corações, o que é mais interessante, tudo que nós estamos recebendo da parte do Senhor vai valer a pena se nós partilharmos quando nós saímos daqui, em todos os ambientes que nós estamos inseridos. Liberar o amor que nós recebemos pela graça, mesmo sem merecermos, e fazermos isso aonde nós estivermos, porque a resposta que esse mundo precisa, eu e você nós já carregamos dentro de nós. Então, em todos os lugares nós podemos expressar o amor, a paz, a alegria, a bondade, a verdade, a sinceridade, a honestidade, frutos do Espírito nós podemos liberar. Amém? Fala para quem está do seu lado: você é peça fundamental
aonde está inserido para manifestar o reino. Amém? Você pode aplaudir e glorificar ao Senhor. Tua alegria é a força do meu coração. Dono dos meus dias és, meu rei, minha canção. Junto a ti é o meu lugar. Tu és minha casa, minha morada. Eu sou teu lar. No alto monte, no fundo vale, me lembrarei. Eu tenho um pastor que nunca falhou. E não há um dia sequer que o Senhor não seja bom. O Senhor é sempre bom. E não há um dia sequer que o Senhor não seja bom. Ainda que a vide não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos em ti, Senhor, eu me alegrarei. Tu tens minha força e o meu coração, todos os meus dias estão em tuas mãos e em ti, Senhor, eu me alegrarei. Vamos nas palmas. Junto a ti é meu lugar. Tu és minha casa, minha morada. Eu sou teu lar. No alto monte, no fundo vale, me lembrarei. Eu tenho um pastor que nunca falhou. Me lembrarei. Eu tenho um pastor que não falhará. E não há um dia sequer que o Senhor não seja bom. O Senhor é sempre bom. E não há um dia sequer que o Senhor não seja bom. Ainda que a vide não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos em ti, Senhor, eu me alegrarei. Tu tens minha força e o meu coração, todos os meus dias estão em tuas mãos e em ti, Senhor, eu me alegrarei. Eu creio em ti, minha esperança é o teu amor me guarda por onde eu for. Eu creio em ti, minha esperança é o teu amor me guarda por onde eu for. Ainda que a vide não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos em ti, Senhor, eu me alegrarei. Tu tens minha força e o meu coração, todos os meus dias estão em tuas mãos e em ti, Senhor, eu me alegrarei.
suas mãos aos céus e diga mais uma vez isso. Ainda que a vide não deu o seu fruto, alimento nos campos em ti. Ó Senhor, tu tens minha força e o meu coração. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos. Se você pode ficar com as suas mãos levantadas, feche os seus olhos. Deus se faz presente neste lugar. Te amamos, Jesus. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Vamos dizer? Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos. Os tronos, pirâmides, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Foi perdoado e redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre eleva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. E cantaremos para sempre. Amém. E os
O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre, 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 tu sempre serás, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Aleluia! Santo é o teu nome, Senhor. Ah, Jesus. Pega na mão de quem está do seu lado aí. Ah, Jesus. Feche os seus olhos. Te amamos, Jesus. E obrigado, Pai. Obrigado por estarmos aqui neste lugar, Senhor. Obrigado, Jesus. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Como tu, Jesus, não há ninguém além de
dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, a tua presença é mais desejável do que o ouro, e aqui a vida é o teu amor. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será melhor que a vida é o teu amor. Igreja linda, sabadão gostoso, todo mundo reunido nessa conferência maravilhosa, né? Quem esteve aqui nos dias anteriores? Uau, que maravilha, que banquete, né? E hoje, enquanto alguns estão maratonando Netflix, nós vamos maratonar a palavra do Senhor essa tarde. Isso é graça, isso é mesa. Quem está feliz aqui? Então olha para o seu irmão aí do lado e fala assim: quão bom e agradável é que vivamos em comunhão. Isso aí, é isso aí. Estamos aqui comemorando os 27 anos da Igreja Ágape, mas onde nós temos a oportunidade de propagar o reino, não falando de igreja, mas falando do reino do Senhor. A mesa que está posta. Isso é maravilhoso, isso é graça. Então, sem mais delongas, agradecendo a participação de todos que estiveram todos esses dias aqui, estarão até o final do dia de hoje, para essa festa linda. Eu quero convidar e falar um pouquinho antes do nosso preletor, o primeiro preletor dessa tarde. É o Gustavo. Gustavo Araújo é um pastor geracional aqui na Igreja Ágape. Aí, ó, tem gente que já conhece. E vive de perto a missão de formar e inspirar novas gerações na fé. Casado com a Jéssica, é pai da Raquel e da Isabela, com quem tem construído todos os dias um legado baseado em amor, valores e propósito. Mestre, ele é formado em História e Direito, unindo conhecimento, sensibilidade e vocação para discipular pessoas, fortalecendo famílias e gerando também uma transformação real.
Seu ministério se destaca pela linguagem atual, conexão com os jovens. Tem jovem aqui? Com os jovens, aí ó. E um jeito prático de comunicar a palavra de Deus, tornando a fé mais próxima e acessível de ser vivida. Então eu vou chamar para cá, Gu, vem para cá, porque aqui é tudo nosso. Seja bem-vindo essa tarde, meu irmão. Boa tarde. Gostaria que vocês fechassem os olhos, sentados mesmo, e que você orasse pela pessoa que está do seu lado. Ora para que essa pessoa consiga agora se conectar totalmente com o Senhor Jesus, se conectar completamente com o Espírito Santo, que ela tenha a sabedoria de não prestar atenção no celular dela, que ela entenda que nada mais é importante nessa tarde do que ouvir o que o Senhor tem para nós. Não somente agora, mas em todas as ministrações que virão hoje. Senhor, eu quero te agradecer por essa oportunidade, mas eu peço que o Senhor possa me usar, que eu não seja um problema, mas sim um instrumento nas suas mãos. Que eu e os meus irmãos agora consigamos sair daqui te conhecendo mais, discernindo um pouco mais de quem o Senhor é. Em nome de Jesus, amém. Amém? Deixa eu parar de mexer aqui que vai molhar tudo. Levítico 6, abre comigo. Vou falar de fogo, aí já está caindo um pouco de água aqui, para poder dar uma amenizada. Levítico 6, no 8. Nós vamos ler do 8 ao 13, tá bom? Levítico 6, do 8 ao 13. Vamos lá. Então o Senhor disse a Moisés: dê a Arão e seus filhos as seguintes instruções para os holocaustos. Os holocaustos serão deixados sobre o altar até a manhã seguinte, e o fogo sobre o altar será mantido aceso a noite toda. Pela manhã, depois que o sacerdote de serviço tiver vestido suas roupas oficiais de linho e as roupas de baixo, também de linho, limpará as cinzas do holocausto e as colocará ao lado do altar. Em seguida, removerá as roupas de linho, vestirá suas roupas habituais e levará as cinzas para fora do acampamento, até um lugar cerimonialmente puro. Enquanto isso, o fogo do altar será mantido aceso. Nunca, eu vou repetir para vocês isso porque vai ser a nossa ênfase. Nunca deverá se apagar. A cada manhã, o sacerdote acrescentará mais lenha ao fogo, arrumará sobre ele o holocausto e queimará nele a gordura das ofertas de paz. Lembre-se de que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo, nunca deverá se apagar. Irmãos, desde que nós retornamos do acampamento dos adolescentes, e eu iria pregar no culto de sábado, o Senhor me colocou essa passagem. Desde então, ela não tem saído do meu coração, da minha mente. Eu fico pensando nela várias e várias vezes. E quando o Zeu pediu para eu trazer a palavra e conversou comigo, eu pensei em várias possibilidades. O Senhor continuou falando sobre essa passagem. E aqui eu queria trazer um breve contexto para a gente entender o que Deus está querendo nos mostrar. Durante os primeiros capítulos de Levítico, Deus está instruindo o povo sobre como eles deveriam trazer as ofertas. Só que a partir desse capítulo não é mais o povo que é instruído. Quem recebe a instrução são os sacerdotes. Nesse momento só existem um sumo sacerdote e 5 sacerdotes. Arão, o sumo sacerdote, e os 5 filhos de Arão, os sacerdotes. Lá na frente, quando nós formos ler a construção do templo,
a família de Arão tinha crescido, a classe sacerdotal agora era muito maior, e aí Davi organiza em 24 turmas de sacerdotes. Então aquilo que começa com uma família se torna uma grande equipe de sacerdotes, progressivamente. No templo, cada grupo, cada turma, trabalhava por uma semana, 2 vezes por ano. Isso garantiria que o serviço nunca parasse, mas também garantiria que ninguém ficasse sobrecarregado. Eu vou repetir isso. Ninguém parado, ninguém sobrecarregado. Irmãos, vou repetir porque isso vai ser importante lá na frente. A organização do templo sacerdotal, a organização sacerdotal do templo, garantia ninguém parado, ninguém sobrecarregado. Nessa passagem que nós lemos, os sacerdotes são orientados sobre o que eles deveriam fazer, para que o fogo que Deus tinha acendido nunca se apagasse. A manutenção, o zelo e a administração do culto estava sobre aqueles sacerdotes. Israel estava acampado no deserto e o altar em que o fogo estava ficava no pátio externo, todos viam. De acordo com a passagem de Levítico 9:24, o fogo que estava aceso tinha vindo do céu. Não eram os sacerdotes que tinham acendido aquele fogo, era um fogo de Deus. Irmãos, acender o fogo é responsabilidade de Deus. O fogo continuará aceso, porque Deus tem um propósito com o fogo. Só que existem as outras responsabilidades que cabiam aos sacerdotes. Deus deu o fogo, mas deu aos homens a tarefa de colocar a lenha. O termo para holocausto, que era o sacrifício feito naquele altar que o fogo consumia, significa aquilo que sobe. Aquilo que eles entregavam e queimavam subia aos céus. E isso queimava a noite toda, o tempo todo. O povo de Israel, simbolicamente, tinha uma adoração que nunca parava. A adoração do povo estava continuamente acontecendo. Eles não eram adoradores apenas uma vez por semana. Eles não eram adoradores apenas 2 vezes por semana. A adoração em Israel nunca parava. Os sacerdotes compartilhavam o trabalho. Mas aqui eu vou precisar fazer uma diferenciação. Compartilhar é uma coisa, partilhar é outra. Amém, irmãos? É a mesma palavra? São palavras diferentes, não são? Conferência, compartilhar ou partilha? Partilha. Mas existem momentos que nós compartilhamos. O fogo era compartilhado, mas a lenha não. A lenha era partilhada. Quando eu compartilho algo, como eu estou fazendo com essa palavra, eu não estou perdendo ela. Eu ainda tenho ela. E vocês estão recebendo agora. É nosso. Mas quando eu partilho algo, eu corto e entrego, eu não tenho mais. Existem momentos que a gente vai compartilhar. Mas existem momentos que Deus nos chama para partilhar. O reino de Deus não é um reino só de ganho. Muitas vezes nós vamos ter que entregar, sem pensar em receber nada em troca. Às vezes a entrega não é porque Deus vai te multiplicar 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes. Às vezes é simplesmente perder, porque quem perde a vida ganha. Muitas vezes nós vamos ter que entregar sem perceber o que nós estamos ganhando. Na partilha nós perdemos, nós cedemos, nós estamos dividindo e entregando. Irmãos, compartilhar é mais fácil. Partilhar é muito mais difícil. Porque enquanto nós estamos aqui partilhando o nosso tempo, porque esse tempo não volta, quando nós estamos aqui partilhando talvez parte do nosso conforto, porque talvez fosse melhor agora ficar descansando no sábado. Quando nós partilhamos recursos, quando nós partilhamos muitas coisas, essas coisas talvez visivelmente não retornam para nós.
Agora são 15h46, você poderia estar na sua casa de forma confortável. Você está aqui em prol do reino de Deus. Esse tempo não vai voltar, irmãos. Você não vai receber tempo de volta. Mas existe algo que você vai ganhar, que não está conectado com o que você está perdendo aqui. Porque não é automático, não é uma equação justa. Muitas vezes a gente recebe muito mais, mas outras vezes Deus só quer o nosso sacrifício. Irmãos, é importante aqui, nessa passagem, a gente entender que os sacerdotes compartilhavam o fogo, mas o sacrifício era consumido e não voltava. O tempo era consumido e não voltava. E eles tinham uma missão muito óbvia. Não deixar o fogo apagar. Irmãos, quando o fogo poderia apagar? Nunca. Fala comigo assim, nunca. Quando que o fogo poderia apagar? A responsabilidade era de Deus? Era dos sacerdotes. E eu vou continuar lembrando agora que a manutenção do fogo não era mística, não era sobrenatural, era simplesmente um trabalho ordinário. Pegar a lenha, colocar no fogo, tirar as cinzas. Trabalho comum. Organizado, difícil. O sacerdote, no seu turno, acordava cedo. Eles não tinham celular, não tinham despertador, não tinha ainda a invenção do relógio. Eles acordavam, de alguma forma, movidos por uma santa responsabilidade. Não perdiam o seu turno, não atrasavam, não ficavam enrolados em muitas coisas, porque eles tinham uma prioridade: o fogo não poderia se apagar. E para ajudar a situação, quantos filhos que Arão tinha, que eu falei no começo? Lembram? 5 filhos. Certo? 5 filhos? Tá. 2 morreram, porque levaram fogo estranho ao altar. E Deus deu um jeito de não deixar que aquele fogo se contaminasse. Então agora era Arão e mais 3. Eram 2 milhões de israelitas. 3 homens assumiram a responsabilidade de não deixar o fogo apagar. Depois isso vai se tornar maior, mais compartilhado. Mas aqueles 3 homens assumiram a responsabilidade, foram incumbidos por Deus. O trabalho que já era difícil ficou mais complicado ainda. Aqueles homens que não priorizaram fazer da maneira correta, sobrecarregaram aqueles que tinham a missão de fazer da maneira correta. Aqueles 2 irmãos que ousaram contaminar suas motivações, se perderam no caminho. E por isso que agora seus 3 irmãos e seu pai estavam muito mais sobrecarregados. Irmãos, toda vez que alguém falha, toda vez que alguém não entende o seu papel no reino de Deus, infelizmente, todos nós somos sobrecarregados com isso. Infelizmente, toda vez que a gente falha, alguém paga por isso. E pode parecer uma palavra muito dura, e falar, não, uma palavra legalista. Se a gente pensar na igreja como um local em que há poucos trabalhadores, mas os campos estão brancos, quantas pessoas não poderiam estar na missão? A cada manhã o sacerdote tinha que acrescentar mais lenha ao fogo. O fogo não poderia se apagar. Ninguém terceirizava. Os filhos de Arão não olhavam para ele e falavam assim, pai, vai você sozinho, porque você que é o sumo sacerdote. Lá na frente, quando tiver os turnos, as turmas, ninguém falava assim, não, vai lá, a sua responsabilidade, porque eles não olhavam isso como algo muito difícil mentalmente. Para todos eles era um privilégio, e a herança deles era o Senhor. A essa tribo, a tribo de Levi, que depois vai ser responsável por fazer com que os turnos funcionassem, eles receberam isso como um privilégio. Eles não tinham salário, eles não podiam trabalhar mais, eles não tinham uma terra em Israel, eles tinham apenas uma missão: manter a adoração e os trabalhos do templo funcionando. Eles acordavam cedo, eles mantinham suas responsabilidades. No trabalho deles tinha uma organização. Um deles levava lenha, outro limpava as cinzas.
A manutenção do fogo sagrado não é responsabilidade de um único homem, mas uma missão divina, que nesse caso é compartilhada. Irmãos, nós temos muitas missões aqui. Aqui tem irmãos que são médicos para a glória de Deus. Aqui tem irmãos que são empresários para a glória de Deus. Aqui tem irmãos que ainda são estudantes para a glória de Deus. Aqui tem irmãos que são pastores para a glória de Deus. Aqui tem irmãos que são professores para a glória de Deus. Cada função é importante. Todos são importantes porque a adoração, quando nós falamos aqui, não é apenas adoração templária. Não existe mais templo. Agora existe uma comunidade. E quando eu falo que nós estamos aqui para cumprir a nossa responsabilidade, é que todos nós, todos os dias, quando nós nos levantarmos, nós nos levantamos com uma missão santa: não deixar o fogo apagar, aonde quer que nós formos. Mas aqui dentro da igreja também. É lá fora e aqui dentro. Vestes para a cerimônia e vestes comuns. Cada pessoa aqui é importante no corpo. E agora eu preciso chegar onde realmente eu queria compartilhar com os irmãos. Porque diferente do Antigo Testamento, em que o altar era um local fixo, havia um tabernáculo, haviam as turmas, hoje nós não temos mais um sacrifício a ser feito. O sacrifício maior já foi feito, o holocausto maior já foi entregue. Só que agora não é mais nada muito físico. Agora é tudo dentro de um endereço relacional. Segundo Romanos 12:1, Paulo nos informa que existe um sacrifício a ser feito. E o sacrifício agora somos nós. E esse sacrifício não é um esforço. Esse sacrifício é uma entrega. Deus não quer que você vá lá e ache que você está merecendo. Não é sobre isso. É sobre nós nos entregarmos completamente. É isso que é um sacrifício. O cordeiro, quando era morto, ele não tinha sacrifício nenhum. Ele só era entregue. Não tem a ver com o seu esforço apenas. Tem a ver com a sua entrega irrestrita. Então, irmãos, quem é o sacrifício agora, nesse exato momento que nós estamos vivenciando o Novo Testamento? O sacrifício maior já foi feito, não existe mais tabernáculo, não existe mais templo, existe um sacrifício ainda a ser feito. Quem é o sacrifício? Nós, amém? Quem é o sacrifício? Nós. Nós somos o sacrifício. Paulo fala que nós ofereçamos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse é o culto racional. Então nós somos o sacrifício. Normalmente nós falamos que o altar é o nosso coração, amém? Mas eu estava meditando, pensando. E aqui ele fala que é o sacrifício. Sacrifício e o altar não são a mesma coisa. O sacrifício era algo que era posto sobre o altar. São coisas distintas. Sacrifício uma coisa, altar outra. E nós somos o sacrifício. O meu coração faz parte de quem eu sou. Então o meu coração também faz parte do sacrifício. Então o que é o altar? O que é o altar se eu sou o sacrifício? Se eu não sou o altar? O altar é um lugar de entrega. O altar é um lugar de morte, de oferta. Então, o que deve ser o altar? E olha para a pessoa do seu lado, você não vai falar nada. O Cacau já gastou a ficha de som. Olha para a pessoa do seu lado. Essa pessoa é o altar. Porque a gente vai se sacrificar uns pelos outros. O altar é a comunidade. O altar é quando estamos juntos e cada um está oferecendo a si mesmo como sacrifício. É onde nós repartimos a nossa vida. É onde nós temos a coinonia. Hebreus 13, 15 e 16 fala: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessa o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm. Não falou apenas de recursos financeiros. Não falou apenas de tempo. Falou
tudo que temos, e que tudo que temos é o que nós somos. Então nós somos o sacrifício entregue na comunidade que é o altar de Deus. E a Bíblia ainda fala, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Então o nosso altar é no outro. O nosso altar está na vida com o irmão, está no corpo de Cristo. Nós somos o sacrifício em prol ao outro. E a nossa responsabilidade é não deixar o fogo apagar nunca. Irmãos, quando não existe mais tabernáculo, não existe mais templo, e aí os autores do Novo Testamento vão começar a escrever a comunidade dos cristãos, eles vão usar a palavra eclesia, porque eles estão escrevendo em grego. Então, a instituição, a palavra mais próxima daquilo que eles estavam querendo comunicar no mundo grego era a eclesia. Só que a eclesia do mundo grego era um local em que era uma assembleia, em que eles escolhiam o que seria decidido para a cidade. Então era um local em que os cidadãos se reuniam para decidir coisas em prol da cidade. Era isso que era a eclesia, uma assembleia em que as pessoas participavam. Elas votavam em uma pauta, votavam em decisões, elas cumpriam uma agenda social. Só que o sentido do corpo de Cristo que Jesus ensina era muito mais parecido com o que o hebraico nos traz de corpo, que é a palavra carral. E a palavra carral significa corpo, família, comunidade. Irmãos, nós não estamos aqui no shopping center. Nós não estamos na Câmara de Vereadores, apesar do Fer estar aqui. Nós não estamos aqui esperando que o Eliseu decida as coisas por nós. Nós não estamos aqui para consumir uma palavra. Por mais que você pagou uma inscrição nessa conferência. Nós não estamos aqui para consumir nada, para cumprir uma agenda. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para morrer juntos. Viver e morrer juntos. Mark Dever, no seu livro Discipulado, ele faz uma analogia interessante. Eu vou ler essa. Se você nunca viu porcos se aproximando de um coxo na hora da comida, talvez consiga imaginar a cena. Eles se empurram, eles se atropelam e grunhem, engolem o máximo possível, sem pensar nos outros. Aqui cabe uma pergunta cômica que vale a pena ser considerada por um momento. Foi assim que você participou do culto na igreja no domingo passado? Eu fiz a citação para não parecer que sou eu falando, foi ele, tá? Não fui eu. Não estou te chamando de porco. É o Mark Dever falando ainda. Mas pare e pense, onde você estacionou o carro? A que horas chegou à igreja? Onde se sentou? Com quem falou? Cada uma dessas decisões lhe deu uma oportunidade de se entregar ao bem alheio e assim unir-se à obra de Cristo. Ou deu-lhe a chance de cuidar de si e fazer o que é melhor para si. Você estabeleceu estratégias de forma consciente para abençoar outras pessoas com cada uma dessas decisões? Se nós pensarmos com a mente grega e olharmos como eclesia, nós vamos nos comportar como consumidores e eleitores. Mas se nós olharmos para Carral, nós olhamos como parte de um corpo e nós nos entregamos na comunidade. E aí a gente tem que lembrar que nós somos ensinados pelo Novo Testamento em várias passagens, que nós, principalmente pelo apóstolo Pedro, que nós não somos mais um povo normal, nós somos um povo sacerdotal. Então não existe mais turnos, não existe mais os filhos de Arão, não existe os filhos de Eliseu, existem um povo sacerdotal. Todos nós somos sacerdotes. A responsabilidade não recai sobre um único homem. A responsabilidade não recai sobre uma única família. A responsabilidade do fogo nunca apagar é de todos nós, porque somos sacerdotes. Não existe, dentro do contexto igreja, um único homem sendo responsável por todas as coisas. E se você ainda não entendeu isso, talvez você ainda seja a eclesia, está vivendo no mundo grego, está vivendo no mundo de deuses. Mas aqueles que são rendidos ao Cristo, eles vivem levando a sua cruz, sendo um sacrifício vivo.
1 Pedro 2 diz: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Cristo Jesus. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Eu vou repetir: sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Parece que Pedro está nos elogiando, Pedro está nos chamando para a responsabilidade. Ele não está falando, você é lindo, maravilhoso, ele está falando, você é sacerdote. E sacerdote real, você é da realeza, você agora está na linhagem de Cristo Jesus. E Cristo foi o sacrifício soberano, divino, pleno. Mas a partir de agora, você é como Cristo. Se sacrifique e morra, se for preciso, pelos irmãos. Não existe maior amor do que esse, de dar a vida pelos seus amigos. E ele fala o seguinte para nós, como nós ouvimos ontem: um novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. E como ele nos amou? Dando a vida. Não existe mais classe sacerdotal. Não existe mais elite espiritual. Não existe uma elite religiosa. Existe um povo inteiramente sacerdotal. Aqui, irmãos, não é o Eliseu que jejua sozinho. Não é o Eliseu que ora sozinho. Não é os irmãos que estavam aqui incumbidos do turno da adoração que adoram sozinhos. Não é o Pablo e a Rebeca, ou o Bonfim e a Mavi que guiam os adolescentes sozinhos. Não é a pastora Joyce que conduz as crianças sozinha. Somos todos nós responsáveis. Todos somos responsáveis por não deixar o fogo se apagar. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, cheguemos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé. Todos nós somos chamados para entrar no Santo dos Santos. No Antigo Testamento, o povo ficava do lado de fora, enquanto o sumo sacerdote entrava. No Novo Testamento, o véu foi rasgado, todos entram. Todos podem acessar o lugar santo. Hoje eu quero fazer uma convocação para você que está aqui. Para de deixar a responsabilidade para os outros. Assuma a responsabilidade de deixar a chama acesa. Pega a sua lenha e mantenha o fogo aceso, ardendo. E se nós já entendemos que o sacrifício somos nós e o altar é a comunidade, o nosso coração precisa lembrar que o fogo nunca pode apagar. Nunca. No verso 10 do que nós lemos no início: pela manhã, depois que o sacerdote de serviço tiver vestido suas roupas oficiais de linho, e as roupas de baixo também de linho, limpará as cinzas do holocausto. Nesse momento eu quero falar sobre cinzas. As cinzas impediam o fogo de continuar aceso. O sacerdote devia limpá-las, senão elas sufocariam o fogo. Irmãos, é preciso de tempos em tempos que a gente tire do nosso meio as cinzas. As cinzas são as experiências passadas, são as mágoas não resolvidas, ou até mesmo os sucessos de ontem. O que o fogo já levou, que virou cinza, não serve para hoje. A gente precisa saber manejar, para que o fogo não se apague, para que a gente não fique preso numa lembrança do passado, e aquele fogo vai se apagando, apenas sendo uma vaga lembrança. Nós precisamos colocar lenha nova. Lenha nova, para que o fogo continue pegando. Se você ainda tem mágoas, nós ouvimos claramente esses dias, não temos espaço para mágoa. Nós precisamos perdoar. Porque a mágoa, ela é uma cinza poderosa que não nos deixa ver Jesus como Ele é. Jesus não nos perdoou de todos os nossos pecados?
Por que nós não perdoamos todos os pecados contra nós? Se todos os pecados nos foram perdoados, todos os pecados contra nós precisam ser perdoados. É a oração do Pai Nosso que qualquer criança começa a aprender quando tem 5, 6 aninhos. E nós fazemos a vida inteira, até jogador de futebol no vestiário, pronto para matar o outro, faz essa oração. Não sei se vocês viram, não teve uma briga aí, Atlético e Cruzeiro? Acabou o jogo, todo mundo se matou, eles voltaram para o vestiário, oraram o Pai Nosso. Espero que na parte do perdoar os pecados, né, eles tenham perdoado. Irmãos, eu quero já partir para o final. Lembrando que a manutenção do fogo é nossa responsabilidade. O fogo não apaga por falta do poder de Deus, mas por falta de lenha. A lenha é o serviço. Ou por excesso de cinzas. E eu quero fazer uma pergunta bem sincera para você. Você ainda tem lenha para queimar? Você ainda tem fome de sentir o cheiro do sacrifício e falar, é isso, é nesse lugar que eu nasci para estar? Você ainda tem sede? Você ainda queima de amor por Deus? Ou a gente só está disposto a viver do fogo do passado? Tem ainda lenha aí para queimar, irmãos? Ou a gente vai ficar falando, não, isso é coisa de jovens. Se ajoelhar, adorar e adorar o nosso Senhor Jesus com toda intensidade não é coisa de jovem, não é coisa de velho, é coisa dos sacerdotes. Que todos nós somos. Não é coisa do Eliseu, não é coisa do ministro de louvor, todos nós. Ainda tem lenha aí? Ainda tem chama queimando no seu coração? Nós estamos aqui há 4 dias, né? Hoje é o 4º dia? 4 dias. Eu sei que é diferente, não é nosso costume, mas é uma vez por ano. Mas será que esses 4 dias vão ser dias em que a nossa história vai mudar? Ou vão ser apenas dias que a gente vai ficar lembrando lá na frente, que legal que foi a conferência partilha. O pastor Eliseu deveria fazer mais. Irmãos, eu não ia falar isso, mas eu fiquei negociando, e o Espírito falou, não, isso é meu Espírito, não é para falar, não, eu que estava ranzinza, não vou falar, mas eu preciso falar. Quarta-feira foi o turno dos meus irmãos aqui, era o turno deles, né, na adoração, alguns problemas técnicos no turno deles, a lenha talvez demorou um pouquinho para chegar, mas chegou. Ficamos aqui até as 10h30, no fogo de Deus. E aí alguns irmãos às vezes ficaram incomodados com o horário. Mas era o turno dos meus irmãos. Eles tiveram dificuldade, mas o fogo queimou. A minha missão aqui não era falar assim, eles falharam. A minha missão no outro dia era chegar assim, agora, o que eles precisam para que o fogo não se apague e a lenha esteja preparada? Como eu posso ajudar? A gente não está aqui para reclamar, irmãos. A gente está aqui para ajudar. A minha parte não é só a minha parte, é a nossa parte. Não existe minha parte na comunidade. Existe o que é nosso, a nossa entrega. Então, se os meus irmãos talvez tiveram uma dificuldade, eu nem sei o que fazer, o que eles fazem aqui. Eu sou abençoado por eles. Quem sou eu para reclamar deles? O que eu puder ajudar a servir a eles, eu vou fazer. Mas quantas vezes a gente chegou na pastora Joyce, das crianças, e falamos assim, Joyce, o que você está precisando? Para que o fogo lá das crianças continue pegando. Quantas vezes a gente chegou no Eliseu, em vez de ficar falando, Eliseu, você tem que fazer isso. Falou, pastor, o que eu posso fazer para te ajudar? Quantas vezes a gente só sabe que tem que fazer um monte de coisa, mas a gente não pega a nossa lenha e fala, eu vou fazer. E isso vai ser uma partilha, porque a gente vai perder com isso. A gente vai perder tempo, às vezes vai perder recurso, vai perder conforto, vai perder lazer.
Mas quem quiser ganhar a sua vida, perde. Mas quem perder a sua vida, ganha lá. Essa semana, alguns dos nossos irmãos jejuaram. Perderam 3 dias de refeições. Alguns fizeram de 24 horas, outros de 48. Irmãos, Deus está acendendo uma chama na nossa comunidade. E a Gé me passou, ela foi entregar o jejum. E ela me comunicou um negócio, eu falei, Gé, eu vou ter que falar isso. O Senhor falou com ela em Apocalipse 3:2, que diz, esteja vigilante, fortaleça o restante, que está prestes a morrer. Pois as obras que você realiza não são completas diante de meu Deus. Eu sei que o contexto aqui pode ser um pouco outro, mas eu quero te dizer uma coisa. O que a Ágape está fazendo, o que as outras comunidades aqui representadas estão fazendo, o que a Igreja de Araçatuba está fazendo não acabou. E se tem irmãos morrendo, nós vamos fortalecê-los. Aqueles irmãos que não estão aqui conosco, não é algo, é problema deles, não é problema deles não, é nosso problema. Nós precisamos olhar para eles e falar, irmão, por que você não estava lá com a gente? Se for dinheiro, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Se for falta de vontade, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Mas são nossos irmãos. A gente não pode mais ficar vivendo e deixando as pessoas invisíveis. Porque a nossa comunidade é o nosso altar. E Deus mostrou para ela como se algumas pessoas estivessem num ponto de partida, como uma pista muito longa. E esse ponto de partida começava a partir desses dias. Para alguns não era do zero, porque já estão na caminhada faz tempo. Mas era um despertar para entender o nosso relacionamento com Deus, o nosso compromisso. Deus está despertando a comunidade cristã em Araçatuba, os seus filhos. E nós precisamos sair de um lugar automático e começar a viver de forma intencional, de forma inteira diante dEle. No estar, no servir, no entregar. Irmãos, esses dias são dias de alinhamento aos planos do Senhor. Chega de lenha velha, chega de cinzas. Deus está acendendo um fogo em nossos corações. Eu queria que você se levantasse. Eu tenho 2 apelos. O primeiro é você que entendeu que estava com lenha antiga e cinzas no seu altar. Se você entendeu e acha que isso é com você, eu queria te chamar para vir aqui na frente. Feche seus olhos, todo mundo fecha os olhos, porque os irmãos ainda às vezes ficam tímidos com isso. Mas se esse chamado é para você, que sente, a minha lenha está antiga, as cinzas estão aqui ainda, o fogo está apagando, eu não estou mais queimando, eu quero arder mais. Vem aqui na frente. Deus só vai acender o fogo para quem tem coragem. E se você tiver coragem, vem aqui. Fala, Senhor, acende o fogo no meu coração. Eu quero queimar de amor como eu queimava antes. Eu quero arder como eu ardia antes. Irmãos, eu sei que não são só 2, que tem mais aqui. Senhor, desperta, dá coragem para aqueles que têm que estar aqui. Nós vamos orar por vocês, irmãos. Não perca essa oportunidade. Se o fogo não está mais queimando, se tem alguma coisa muito distante e você precisa que esse fogo queime, vem aqui à frente agora. O segundo apelo é para você. O primeiro está valendo ainda, mas o segundo apelo é para você, que o fogo já está queimando há um tempo aí. É para você assumir a responsabilidade. Então agora eu queria que você que possa orar por esses irmãos, vem aqui e ora por eles. Assuma a responsabilidade dessa comunidade. Assuma a responsabilidade pelo fogo. Mesmo que você agora não seja líder, não é sobre líder, não é sobre liderança, não é sobre posição, não é sobre título. É sobre um fogo que queima. Se você puder adorar o Senhor agora, é isso.
para que o fogo que vem dele, o fogo que é dele, que esse fogo queime em nossos corações. Na segunda-feira, quando eu estava orando por esses dias, estava na nossa sala de oração na outra segunda, e eu vi Deus preparando uma mesa para esses dias. E durante alguns momentos iniciais, Deus colocava pão nessa mesa. Era pão, e esse pão ia crescendo, esse pão era sólido, mas vinha no final Deus trazendo um vinho novo. E esse vinho novo era para trazer alegria para essa comunidade. Deus está derramando um vinho nessa noite, nessa tarde. E essa noite também. Esse é um dia de derramar do vinho do Senhor. E agora eu gostaria que a gente gastasse alguns minutos adorando o Senhor e clamando por esse fogo. Todos outros amores
esse o teu olhar me consome. Eu sou todo teu, sou todo teu, todo teu, todo teu, todo teu, todo teu, Senhor. Sou todo teu, todo teu, todo teu.